Olá seres humanos, meu nome é Link, Sama Link pra vocês. Bom, para cada plataforma de jogos, existe uma época de ouro. Para os videogames a era de ouro foi os anos 90, nessa década saíram milhares de jogos incríveis, e que são lembrados até hoje. E se você acha que isso é papo de gente velha, se liga nos jogos que foram lançados nessa época: Chrono Trigger, Ocarina of Time, Half Life, Symphony of the Night, Majora's Mask, Mario 64, Mario World, os jogos do Sonic, Tony Hawk, Crash, Quake, Final Fantasy VII, a saga do Mega Man, Super Metroid, Superman. Pera, esse daí é uma bosta. Mas enfim, esses jogos que eu citei e vários outros, tornaram os anos 90 a era de ouro dos consoles. E na questão dos computadores, a melhor época na minha opinião foi o começo dos anos 2000, porque foi o início dos jogos em multiplayer. E com o tempo os jogos de PC foram evoluindo, até se igualarem com os de consoles. E por fim chegamos na nossa querida plataforma mobile. Hoje em dia ela é uma das piores que existem. Quase todos os jogos são lotados de microtransações, ou que obrigam você a jogar durante a sua vida inteira, apenas para ganhar uma skin. Mas teve uma época maravilhosa em que nada disso existia. A melhor época dos jogos de celular, que foi basicamente o período de 2011 até 2015, e eu gostaria de citar os melhores jogos que foram lançados nesse meio tempo. Jogos que com certeza marcaram várias pessoas que não tinham condições de comprar um PC ou console. Então bora pra o vídeo. Se você conhece as empresas de jogos, você provavelmente sabe que uma das piores, se não a pior delas, é a EA Games. Ela é odiada principalmente por entupir os seus jogos de microtransações. E bom, os jogos de celular também são cheios de microtransações. Mas imagina aí, um jogo da EA Games para celular, sem nenhum tipo de microtransações. E para melhorar, um jogo exclusivo de uma de suas melhores franquias. Parece até um sonho, né? Um sonho que se tornou realidade em 2011, com o lançamento do Dead Space. Na moral, esse jogo não foi nada não, ó mano. Ele só escorregou numa casca de banana. Bom, como eu ia dizendo. Mas por que morri, velho? Tá bom, bora fingir que isso não aconteceu. Esse jogo aqui não tá mais disponível na Play Store, mas pra baixar ele é só conseguir um APK. Tem diversos por aí no YouTube, vale a pena porque o jogo é muito bonito. Sério mano, faz mais de 10 anos que ele foi lançado, e até hoje em dia tem muitos jogos que nem chegam no nível dele. Por isso a galera tem tanto desprezo pela plataforma mobile. Esse jogo é um prequel do Dead Space 2, ou seja, os acontecimentos dele vêm antes do segundo jogo. A atmosfera é bem dark, olha só esse mongoloide passando enquanto eu tô explorando o mapa. Você também vai se deparar com alguns jumpscares durante a sua gameplay, e se você tem medo disso pode ficar tranquilo, porque é meio óbvio o momento em que o jogo vai te dar um susto. Bora, Bill! Vai cair na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Tô falando contigo, hein? A jogabilidade desse jogo é igual aos outros da franquia, com a diferença que os controles não aparecem na tela, igual a maioria dos games de celular. Na minha opinião isso é muito bom. Sério, eu não entendo como que a galera joga com a tela cheia de botões. E antes que alguém diga que isso é frescura, eu jogo no celular faz mais de 10 anos, então acho que tenho moral pra falar isso. Dependendo do HUD, você vai sentir algumas dificuldades, mas em geral Dead Space tem muitas qualidades, e até hoje ele consegue ser um jogo muito bom. Vale a pena dar uma chance pra ele, e você não precisa se sentir mal por baixar ele em outros sites, porque primeiro, ele não tá mais disponível na loja, e segundo, é um jogo dessa empresa mercenária, então tá super de boa. Antigamente a maioria dos jogos de celular eram cópias dos jogos de consoles. Existiam poucos títulos originais, mas isso não quer dizer que as cópias eram ruins. Muito pelo contrário, uma prova disso é o Shadowgun, uma cópia de Gears of War. A gameplay dos jogos é idêntica, mano. E assim como o Dead Space, esse jogo foi lançado em 2011, e até hoje ele continua tendo gráficos muito bonitos. E a ação desse jogo é bem frenética, tu vai passar a história inteira enfrentando hordas e hordas de inimigos. A história se passa no ano de 2350, onde ocorrem diversas batalhas intergalácticas entre corporações para a dominação das galáxias. Você é um mercenário chamado John Slater, que deve tomar partido dessa luta e defender o seu lado. O jogo apresenta uma história simples, sem muitos diálogos e com vários clichês, mas de fácil compreensão, e até que a física do jogo é bem realista. A jogabilidade dele é bem simples. Do lado esquerdo você apenas movimenta o personagem, e do lado direito você atira e esquiva. O jogo possui efeitos de iluminação muito bons, as suas paredes são uma modelagem em 3D com boa resolução. Você também vai encontrar alguns itens secretos espalhados pelos cenários. Eles acrescentam um pouco de desafio para a história. Esse jogo é muito bom para sua época, e até hoje é muito bom jogar ele. Só é uma pena que a inteligência artificial seja burra igual um jumento, mas ainda assim o jogo tem diversas outras qualidades. Pra vocês terem uma noção de como esse jogo é antigo, eu jogava ele no Facebook, mano. Meu Deus, kkk. Shadow Fighter 2 é um jogo que conta a história de um guerreiro que abriu os portões das sombras, mas ele foi consumido por elas e se tornou literalmente uma sombra. Na questão da gameplay, a jogabilidade dele é bem simples, mas os botões foram bem adaptados para o mobile. Você passa a maior parte do tempo contando com 2 botões de ataque, um para mãos e armas, e outro para chutes, e com isso você deve combater o seu inimigo em uma luta de 2 rounds. Na verdade é mais simples do que parece, pois combinar os golpes para formar combos torna
torna o jogo bem intuitivo. Você pode ver o nível de dificuldade antes de entrar numa luta. Isso mostra se você deve se preparar melhor antes de batalhar, ou se você vai meter o louco e lutar mesmo assim. Mas você precisa se equipar com armas e armaduras melhores para ter uma chance de vitória contra os inimigos muito fortes. No jogo nós não vemos os rostos nem detalhes dos personagens, apenas as suas silhuetas, que formam um belo contraste com os fundos coloridos. É um jogo lindo demais. Os lutadores realizam movimentos que baseiam-se em artes marciais reais, e a música do jogo também é muito boa. E aliás, o próximo jogo dessa lista é da mesma empresa que fez o Shadow Fighter 2. Como eu falei anteriormente, esse jogo foi produzido pela mesma empresa do Shadow Fighter 2. Acho que dá pra reparar, apenas olhando o visual dos personagens. Esse game nos mostra um mundo onde tudo e todos estão sob a constante supervisão do grande irmão, uma figura ditatorial que controla o mundo à sua própria maneira. Só que o nosso protagonista é um rebelde, e ele não aceita de jeito nenhum essa ditadura. Você precisa correr de tudo e de todos aqueles que querem levá-lo de volta ao regime ditatorial do grande irmão. Na moral, esse lance de grande irmão vigiar tudo tá me lembrando um livro chamado 1984. Fica aqui a minha recomendação de leitura. Mas voltando para o jogo, a sua jogabilidade foi perfeitamente adaptada para as telas sensíveis. E assim como o Dead Space, ele não possui controles na tela. Basta deslizar o dedo para cima na tela para pular, e deslizar o dedo para baixo para fazer o personagem escorregar. Mas não é tão simples assim. Você precisa saber o momento certo de fazer cada ação. Caso contrário, você acabará perdendo. Acho que a única coisa que eu não gosto desse jogo é a música. Sei lá, eu não achei ela tão atraente. E muitas vezes ela não combina com o jogo, mas ele tem mais pontos positivos do que negativos. Esse daqui até me emociona falar dele. Esse jogo foi excluído da Play Store recentemente, e mesmo eu estando sem jogar ele, eu ainda fiquei triste com isso. Eu jogava lá por meados de 2015, e eu lembro que tinha ficado super viciado. Em apenas 3 dias, eu já tava no nível 40 mano. E olha que o jogo tem apenas 50 níveis. Apesar de não ter nada demais, a jogabilidade do game era bem simples, e as suas partidas também eram muito boas. O jogo também contava com diversos estilos de armas diferentes, que acrescentavam muito para o fator diversão, porque quando você estivesse enjoado de jogar como uma arma, era só trocar para outra. Pode parecer simples, mas isso fazia uma enorme diferença. E apesar do jogo não ser bem balanceado, te colocando para jogar com pessoas com níveis muito altos, ainda assim era muito divertido. Eu fico realmente magoado por não ter a chance de jogar ele mais uma vez. Antes de excluir o jogo, os desenvolvedores fizeram o último evento, onde eles colocaram todas as coisas de graça. Foi uma forma de dar o último adeus para esse jogo incrível. Na moral, é horrível ver que games tão bons são excluídos, enquanto aqueles que realmente são ruins estão lá no topo. Sério, que injustiça, mano. Mas eu sempre irei me recordar daquelas diversas vezes em que eu fiquei até de madrugada jogando ele. O que falar disso aqui? Simplesmente é a 8ª maravilha do mundo. Todo mundo que já jogou Minecraft tem boas histórias com ele. A minha jornada nesse jogo começou há muitos anos atrás. A primeira versão que eu joguei foi a 0.10, e bom, não tinha nada demais. Naquela época o Minecraft de celular era bem limitado, mas depois veio a atualização 0.11. Foi ela que trouxe os barcos e algumas correções de bugs, e a possibilidade de mudar o seu mundo de sobrevivência para criativo. Pois é, naquela época não dava para fazer algo tão simples assim, e quando finalmente veio a versão 0.12, ela trouxe grandes melhorias para o jogo. Foi nessa atualização que tivemos o Nether, porque antes a gente tinha que fazer aquela gambiarra. Também veio a mesa de encantamentos, o Ender Dragon, entre várias outras coisas, e as atualizações futuras foram adicionando cada vez mais itens, como a 0.13, que trouxe os itens de redstone. Na moral, véi, a redstone só veio ter utilidade na versão 13. Acho que isso não é coincidência. E também teve a versão 0.14, que adicionou o melhor animal do jogo: cavalo. Eu nunca vou esquecer das aventuras que vivi nesse jogo. Com certeza é um dos melhores já criados pela humanidade, e alguns meses atrás ele até chegou a ficar de graça, e eu consegui pegar ele, mano, kkk. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal do Samba Link. Eu sou o Voz dos Sans, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, além de ativar os sinos para receber os novos vídeos. Muito obrigado mais uma vez por assistir, e até o próximo vídeo.